Fala, garotada. Vamos lá para a última aula de perícia antes da prova, né? A gente vai falar sobre o planejamento da perícia contábil, os honorários e as funções e atribuições do assistente técnico. Só lembrando que essa aula é um resumo rápido, só para colocar em ordem as ideias que a gente trata em sala, né? E que para a prova é recomendável que você leia os slides completos, né, que foram disponibilizados no portal e que foram usados na aula, né? Então vamos lá. Planejamento, pessoal. Etapa inicial do trabalho de perícia, né? Você, por exemplo, vai dar os honorários que você quer para refazer o trabalho, você tem que considerar todo o planejamento, o que vai ser de encrenca para poder resolver essa situação, que a gente logo vai ver mais detalhes aqui. E papéis de trabalho são a documentação que você vai utilizar, entendeu? Então raciocina com isso, né? Qual vai ser a demanda de trabalho, por exemplo, o cara vai querer avaliar lá 2, 3 anos de uma empresa, de uma determinada situação, lá qual é o tamanho da empresa, você tem que levar tudo em conta para saber quanto tempo você vai perder nesse trabalho, né? Então o planejamento é importante. E o que é o objetivo do planejamento? Conhecer o objeto da perícia, tá? Saber o que de fato você tem que descobrir, definir a natureza, a oportunidade e a extensão dos exames, né? Que vai que você mensura errado lá e tem que mexer em vários documentos a mais do que você imaginava. É um trabalho que pode ficar infinito, né, pessoal? Então, considere isso. Estabelecer as condições para cumprimento do trabalho, né? Identificar potenciais problemas e riscos. Tem que mensurar essas coisas antes, né? Porque depois, se você cair numa perícia encrencada, você vai acabar fazendo um trabalho de graça, né? Identificar fatos que possam vir a ser importantes, né? Identificar a legislação aplicável, né, para ver se você entendeu de fato se, na lei se está correto ou não. Estabelecer como ocorrerá a divisão das tarefas, se porventura você tiver que usar mão de obra interna no escritório, né, tiver que contratar alguém especialista, por exemplo, em RH, alguma coisa assim. Você tem que saber, né, poxa, do valor que eu vou apresentar em juízo, uma parte eu vou ter que contratar um cara que é especialista em RH. E facilitar a execução e a revisão dos trabalhos. Você tem que considerar também um tempo para poder dar uma olhada, uma segunda olhada para ver se fechou certinho, se não ficou nenhum ponto errado, né? Então é isso. O objetivo do planejamento é você cercar todas essas situações, né, para não mensurar errado os honorários e você não trabalhar de graça. Procedimento da perícia. São esses conceitinhos que tem aqui de procedimento de perícia, pessoal. Que cai em toda a prova, cai no CRC, cai no exame de qualificação, vai cair na nossa prova de algum jeito, entendeu? E isso daí, de certa forma, eles são autoexplicativos, né? Mas vamos ler eles aqui com calma para vocês, tipo, internalizarem, né? Exame. O exame, o que é o exame? É a análise dos livros, registro das transações e documentos, né? Um segundo procedimento, a vistoria, que é a diligência que objetiva a verificação e a constatação de situação, coisa ou fato, de forma circunstancial, né? Então a vistoria é o cara ir lá e identificar se é isso mesmo, né? Indagação, que é a busca de informações mediante entrevista com conhecedores do objeto ou fato relacionado à perícia. Se por acaso ele tiver que ir lá na empresa conversar com o contador, isso daí é a fase que se chama, esse procedimento se chama indagação. A investigação é a pesquisa que busca trazer ao laudo pericial contábil ou parecer pericial contábil o que está oculto por quaisquer circunstâncias. É pegar aquele diário e investigar, o ECD ou o que for. Então esse procedimento, quando o perito vai fazendo na doutrina, o pessoal considera que essa daí é uma fase de investigação, tá? Arbitramento é a determinação de valor ou a solução de controvérsia por critério técnico. Se porventura o perito foi chamado para mensurar lá quanto que está tendo de despesa X todo mês e num período lá não teve, né? Mas não pode, a empresa não funcionaria se não tivesse. Então o arbitramento, isso aqui é só um exemplo simples, né? O arbitramento é você considerar a média, sei lá, dos outros meses e considerar naquele também, entendeu? Então o perito ele pode, de certa forma, caso não tenha documento, teve um mês lá que você está fazendo um cálculo e teve um mês que perderam os documentos, né? Pegou fogo lá, entendeu? Você vai ter que arbitrar alguma coisa para poder mensurar dependendo do que você estiver fazendo, né? Então é aceito desde que você siga algum critério técnico, que nem no caso que eu mencionei, você querer a média dos outros meses, né? A mensuração é o ato de qualificação ou quantificação física de coisas, bens, direitos, obrigações. Então o perito ele tem que mensurar determinada situação lá, sei lá, a alíquota, o valor de um bem, uma coisa assim. Esse procedimento é chamado de mensuração. Avaliação é o ato de estabelecer o valor das coisas, bens, direitos, obrigações, despesas e receitas, né? Avaliou, né? Tem que descobrir o valor de alguma coisa, né? No outro ele é como se fosse mensurar, né? Isso está valendo isso. Agora a avaliação, dependendo, você tem que ir atrás, né? De algum, sei lá, no mercado, alguma coisa assim, para ver se é isso mesmo que está valendo. E esse certificado é o ato de atestar a informação trazida ao laudo pericial contábil pelo perito contador, conferindo-lhe caráter de autenticidade pela fé pública atribuída a esse profissional. O que significa? O que você falar ali é verdade, né? E se você falar alguma coisa errada, é encrenca pro teu lado. Então o perito ele tem fé pública.
Depois que o juiz nomeou, o cara é como se fosse o papa do negócio. Ele vai ter que falar, e o que ele falar vai ter que ser aceito pelas partes. Ninguém vai dizer que não é isso. O juiz aceitou, acabou. Né? Tem os procedimentos lá de recorrer ao tribunal, coisa assim, mas é tudo dentro do processo, entendeu? Ninguém, em tese, é tudo verdade aquilo que o juiz falou, né? E que o perito também. Honorários. Quando você estipular os honorários, tem uma série de conceitinhos aqui que também cai em prova, né? Relevância, você tem que ver a relevância do caso. Vulto, né? O vulto é o valor envolvido, né? Você vai pegar um caso lá que pode ser simples, mas o valor envolvido é muito alto. Se você errar, você vai ser condenado também com base nesse valor envolvido. Então é recomendável que você faça honorários maiores, né? Com uma situação que envolva um valor tipo, gigante assim. Risco, né? Qual que é o risco de ter algum problema nisso, entendeu? De você vir, por exemplo, seja uma questão totalmente nova, você não acha livro nenhum e passou 2, 3 peritos, não deu, o juiz ligou pra você, cara, precisamos, você é a pessoa mais apta pra você fazer, entendeu? Mensura inclusive risco de alguma coisa, você mensurar esse risco de vir a dar problema faz parte dos honorários, né? Para você se precaver. A complexidade, a dificuldade, quantidade de horas que você vai se ficar enfiado nisso daí para poder resolver esse problema. Pessoal técnico, se por acaso você precisar de estagiário, precisar de outro técnico interno que vai te ajudar. O prazo, se o cara pedir um negócio pra semana que vem, às vezes não dá tempo. Então você tem que. Ah, não, dá pra semana que vem? Você quer pra semana que vem? Tá bom, eu consigo fazer pra semana que vem, mas o honorário vai ser desse tamanho. Entendeu? Então considera o prazo também. A forma de procedimento, né, o que você vai precisar. Ah, o cara vai me disponibilizar os documentos? Não, o cara vai disponibilizar, sei lá, em Excel. Então você vai ter que investigar no Excel. Às vezes o trabalho por um jeito ou outro é mais fácil ou menos fácil. Né? Então você tem que considerar essas coisas. E os laudos interprofissionais que porventura você precisar, né? Como eu mencionei antes ali, por exemplo, de RH, se precisar de um técnico de RH para te ajudar, então você tem que considerar isso também no laudo, no teus honorários. O que é o assistente técnico? Lembra que a gente tem o perito e tem o assistente técnico. O assistente técnico é aquele cara lá que ajuda o advogado. Né? Você, perito, por exemplo, você vai ajudar o juiz a dizer qual que é a verdade. Mas você também pode trabalhar de assistente técnico. Digamos que um advogado bate na porta do escritório e fala assim, cara, eu tô com um problema de sei lá, nos juros, num processo, a outra parte apresentou um cálculo, eu não sei se está certo, eu vou pedir perícia, mas eu queria que um assistente técnico, você no caso, desse uma olhada para mim, né? Você vai contratar com ele, né? Como assistente técnico, você vai apresentar lá o teu parecer, você vai defender a parte que o contratou, você vai elaborar quesitos para o juiz, né, desculpa, para o perito, né? No caso, olha, perito, me diga se o índice que está contratado lá é esse mesmo. Qual que é a atualização dos últimos anos desse índice, né? Então você que vai fazer, você vai ajudar o advogado nessas perguntas, né? E você também auxilia o perito. Se por acaso o perito ele vai querer descobrir algum detalhe ou outro, ele vai chamar você, entendeu? Digamos, por exemplo, como que foi, sei lá, tal situação? O que aconteceu? Você vai ter que ir atrás dessas informações. É preciso de tal documento. Ele vai precisar do assistente para ajudar ele nisso. Atribuições do assistente técnico, auxiliar a parte na elaboração dos quesitos, né? Então é isso que uma das tarefas que você tem. Auxiliar o perito na busca dos elementos para a elaboração do laudo, que a gente já mencionou. E no final das contas, depois do laudo, elaborar o parecer pericial contábil, né, dando a opinião da parte lá com relação ao laudo pericial. Legal, pessoal? É isso aí, então. Fechou a nossa terceira aula e última desse primeiro bimestre. É isso aí. No próximo bimestre tem mais. Valeu!